né? Porque o Mano é isso, né? O Mano é quase um psicopata na beira do campo de reclamar com o árbitro, né? O tempo todo. Mas o que esperar desse Flamengo e Grêmio depois de toda essa mobilização? Após o futebol avassalador do Flamengo segunda, o Grêmio eu acho que já vai vir mais preparado, né? Bom, primeiro sobre esse que você falou sobre a torcida do Vitória cobrar, né? Acho que é normal, isso é o papo de torcedor. Tá? O torcedor ele vai falar isso. Né? Quem não pode agir assim são os jogadores e talvez até falas de dirigentes até. Acho que isso aí já sai do âmbito profissional. O torcedor ele é passional e vai falar isso. Eu acho que o Vitória, claro, a derrota foi vexatória, mas o Vitória tem que ser aplaudido. Porque em nenhum momento ele deixou de fazer o jogo limpo. Ele não quis inibir o espetáculo, de qualquer forma. Porque, da mesma forma que ele foi goleado, poderia ser ele goleando um outro time. E eu tenho certeza também que eles iriam se sentir prestigiados, entre aspas, ou até respeitados, se o time também não fizesse a violência. Porque o Flamengo respeitou a Vitória. O Flamengo, em nenhum momento, como o próprio Felipe Luiz disse, o Flamengo não fez firula. O Flamengo jogou futebol. O Flamengo jogou para ganhar o tempo inteiro. Então não teve firula, não teve falta de respeito para poder ter essa atitude de jogadores. Então acho que o torcedor falar isso, ok, infelizmente é a cultura. Infelizmente é a cultura. Mas se isso aí viesse de jogadores e de dirigentes, eu não concordaria. A segunda pergunta sobre o Grêmio, não é isso? Isso. Vamos lá. Cara, sim, primeiro que é o Mano Menezes, né? O rei da retranca. Só que o Grêmio vem com alguns desfalques na zaga. Se eu não me engano, a zaga titular, que é o Kahneman e o Balbuena, estão fora contra o Flamengo. Acho que a zaga do Grêmio deve ser Wagner, Leonardo e Gemerson. Se eu não me engano, tá? Eu vi algo do tipo. O Felipe ele fala uma coisa na coletiva pós-jogo e ao mesmo tempo que ela é muito empolgante pra gente, também ela é preocupante pro Grêmio. Porque é o seguinte, o questionamento todo do Flamengo com a CBF no quesito do calendário era porque o Flamengo queria ter mais descanso para poder trabalhar os jogadores, correto? E aí o Felipe fala que esses jogadores com 4 ou 5 dias de descanso e 4 ou 5 dias para poder trabalhar a parte tática, eles vão se tornar cada vez melhores. E o time vai estar cada vez mais entrosado. Eu não acho, de fato, que vai ser goleado todos os jogos. Só que eu acho que cada vez mais tempo esse time tiver para poder trabalhar juntos, pior vai ficar para o adversário. Então, se o Flamengo fez uma boa apresentação, eu digo tática, não estou falando de resultado, contra o Vitória, existe grande chance, baseado no que o Felipe falou, de ter mais um grande jogo contra o Grêmio. Estou falando na teoria. Quando chegar na prática, a gente tem algumas nuances do jogo. Mas a probabilidade do Flamengo estar mais entrosado a cada vez mais, ainda mais com mais tempo para trabalho e para treinamento, ela é muito grande. Eu não acho que o Grêmio seja esse time que vai vir aqui para poder baixar o cacete no Flamengo. Eu não acho isso. Mas é um time que é mais duro. Vai ser mais duro até por conta da cultura gaúcha de futebol. E o Mano Menezes também é um cara que ele não tomaria esse vareio igual o Vitória tomou. E aí vem um ponto muito interessante, André, que eu tô vendo aqui a galera botar no chat, eu já tinha percebido também, que o Mano Menezes e até a Rádio Gaúcha tinha falado que para o Grêmio sair vivo do Rio de Janeiro e quem sabe sair com pelo menos um ponto, teria que vir com outras armas. O que seriam essas outras armas perante o Flamengo? É um jogo mais físico? É um jogo mais faltoso? É correr o risco para alguma lealdade? É um jogo mais casinha fechada e tentar, quem sabe, ali segurar um 0-0 ou até um milagre de uma vitória? O que esperar desse Grêmio e do Mano Menezes, que é muito conhecido aí também, e o torcedor rubro-negro sabe muito? O Mano Menezes, assim, ele é um treinador, assim como muitos no Brasil, que o problema dele não é o jogo que vai ter contra o Flamengo no domingo, não. O problema dele é quando ele precisa atacar. Né? Eu sempre conto essa história aqui quando eu entrevistei o Abel Braga, logo depois do Fluminense ser campeão brasileiro em 2012, e ele me falou uma frase assim que me marcou muito. Lógico que ele me impressionou negativamente. O que ele fala tem uma lógica, mas o problema todo é o cara pensar assim, né? Que ele fala, o problema é quando você tem a bola. Ele querendo dizer que você tem a bola, você tem a chance de errar e dá a chance para o adversário. Você tendo menos a bola, você tem menos a chance de errar. O contexto era esse, também não vou ser injusto com ele. O contexto da pergunta, da resposta era esse. Mas ele falou essa coisa, o problema é quando você tem a bola, e isso me chamou muita atenção, né?
Então, assim, pro Mano, não vou te dizer que ele vai vir para cá confortável, mas é um jogo em que, para ele, é mais fácil montar a estratégia. Não sei como os jogadores vão executar, mas para ele é mais fácil montar a estratégia do que quando ele precisa ter a bola, atacar, porque o contexto pede, porque o time que ele está comandando é um time grande, está enfrentando um time de menor investimento, jogando em casa. É aí que esses caras se enrolam, é aí que esses caras perdem emprego, é nessa situação. Para o jogo de domingo, ele vai fechar o Grêmio, ele vai tentar dificultar as ações do Flamengo, ele vai se sentir muito desafiado, e é o tipo de jogo que esses caras gostam. É o tipo de jogo. Ele vai vir sem nenhuma responsabilidade, como total franco atirador, o favoritismo todo do outro lado, e o desafio dele é destruir, é desmontar o que o Flamengo vai tentar criar. Isso para eles é confortável, é tranquilo, é o desafio que eles adoram. Vão usar no vestiário o discurso de Davi e Golias, né? Que os caras têm o dinheiro, mas nós viemos com a nossa honra, com a respeitar a camisa do Grêmio e tal. Eles vão ter dificuldade, lógico, vão sofrer. Mas o que eu espero do Grêmio é isso, é um jogo mais pegado, é um jogo mais discutido, talvez, com a arbitragem, né? Porque o Mano é isso, né? O Mano é quase um psicopata na beira do campo de reclamar com o árbitro, né? O tempo todo discutindo até lateral, qualquer coisa assim, e gritando, né? Ele tá engasgado com o Flamengo, ele perdeu a final do Carioca, Luiz Araújo provocou ele, não sei se vocês se lembram disso, né? Sim. Mostrando a Copa do Brasil, aliás, nada a ver, né, fazer isso, né? Quer zoar o Mano Menezes falando de Copa do Brasil, aí é fogo, né? O Mano Menezes tem 3, porra. Foi meio sem noção ali o Luiz Araújo, mas tudo bem. Então ele vem mordido, né? E a mídia da gaúcha tá fazendo um espetáculo, porque esse tipo de coisa eles sabem que viraliza. Tal do Farid, o coroinha lá, botando o santo em cima da mesa, fazendo oração e tal. Eles estão fazendo uma papagaiada muito grande, né? De se vitimar, mas com certeza eles sabem que o time do Grêmio vai vir para cá para tentar competir. Se vai conseguir é outra coisa. Aí tem a questão do mérito do Flamengo, mas não tem nenhuma dúvida que o Grêmio vai vir para competir, e o que eu venho falando. O torcedor não pode vir com esse pensamento assim. Quer dizer, o torcedor ele tem o direito de falar o que quiser, pensar o que ele quiser. Quando eu digo que não tem o direito, é um sentido figurado, né? Querendo dizer, pô, é meio nada a ver esse papo de se for menos de 5 eu nem comemoro, né? Isso não faz sentido, não tem conexão com o mundo real, né? Por exemplo, se tem esse time do Palmeiras, por que esse time do Palmeiras é lembrado pelas pessoas? Por causa disso, porque ele aplicou assim muitas goleadas, né? Mesmo em times pequenos, mas chamava a atenção a maneira como. Então não é comum, né? Eu até fui surpreendido com essa coisa de que não tinha tido nenhuma goleada de mais de 7 na era dos pontos corridos. Eu realmente não lembrava disso. Achei que tivesse algum jogo perdido aí, que tivesse sido 8 ou 9, mas não teve, né? Então é raro, né? Então e justamente deve ser celebrada e tão exaltada a atuação de segunda por conta disso, pela capacidade de criar e de ser eficiente, né? De ter uma eficácia ali na frente que foi rara, né? Ainda mais nesse time do Flamengo, que cria muito e muitas vezes não aproveita todas as chances que cria. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app.
conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.